Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Eu e a equipe aqui do canal continuamos em isolamento social, seguindo as determinações das nossas autoridades. Na semana passada, uma discussão que está acontecendo na mídia e nas redes sociais que me chamou bastante atenção foi com relação ao isolamento horizontal ou isolamento vertical. O que será que isso quer dizer e quais são as consequências e os desafios de cada isolamento? De forma muito superficial, se a gente olhar as discussões, a gente pode até pensar que o isolamento horizontal é a favor da vida e o isolamento vertical é a favor da economia. Mas será que é isso mesmo? Antes da gente entrar nesse assunto, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não deixa de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não deixe ainda de apertar o sininho para que você receba todas as notificações sempre que a gente lançar novos vídeos aqui no canal. E não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer cada vez mais e o nosso conteúdo chegar ao maior número de pessoas. O isolamento horizontal é exatamente isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Todos em isolamento social, independente da classe social, de qualquer doença pré-existente ou de idade. Todos estão em casa na tentativa de achatar a curva de transmissão do vírus para que o nosso sistema de saúde, público e privado, não entre em colapso. Acontece que esse isolamento total impõe desafios muito grandes à nossa economia, já que todos em casa a gente deixa de consumir e a nossa economia vai parando de funcionar. Portanto, se perdurado por muito tempo, esse isolamento pode trazer a cada dia efeitos mais danosos e mais complicados para a nossa economia no curto, no médio e no longo prazo. Para que esse isolamento funcione nesse caso, é muito importante que o governo tome medidas para que as empresas e a sociedade consigam passar por esse período, minimizando esses efeitos de todos estarem em casa na economia e principalmente nas empresas, para que empregos possam ser mantidos, que as pessoas não fiquem desempregadas, já que as empresas estão com faturamento reduzido e deixando de funcionar. Por outro lado, os que defendem o que é o isolamento vertical. O isolamento vertical, ele acredita que em razão da baixa taxa de letalidade do coronavírus e dessa letalidade se dar principalmente em pessoas de mais idade, ou seja, nos idosos e pessoas que tenham alguma doença pré-existente, como diabetes ou uma doença cardíaca, não se faz necessário o isolamento de toda a sociedade, mas sim de parte dela, desses idosos e dessas pessoas, e assim as outras pessoas saudáveis e mais jovens poderiam voltar às suas atividades normais, voltar a trabalhar e a nossa economia para que a nossa economia não pare de funcionar e a gente assim não tenha efeitos tão danosos no curto, no médio e no longo prazo. Mas esse isolamento também impõe desafios, já que é muito difícil, principalmente numa sociedade como a brasileira, a gente conseguir isolar, às vezes, idosos ou essas pessoas que têm alguma doença em situações nas favelas, por exemplo, em comunidades, na qual uma casa de 30, 40, 50 metros quadrados vivem 4, 5 ou mais pessoas de idades diferentes e de condições diferentes. Ou seja, você não conseguiria isolar dentro dessa casa um idoso, já que uma pessoa mais jovem poderia voltar a trabalhar, contrair a doença e voltar para sua casa contaminando esse idoso que está nesse grupo de risco. Portanto, o desafio do isolamento vertical para as autoridades é como conseguir, de forma objetiva e eficiente, isolar essas pessoas dentro dessa realidade que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, para esse isolamento ser mais efetivo e eficiente possível, é necessário que se façam muitos testes, quer dizer, que a gente consiga testar o maior número de pessoas possíveis para que se consiga identificar onde que estão os focos dessa doença e o isolamento ser mais cirúrgico e mais objetivo, para que a gente consiga não só salvar a economia nesse prazo, mas também consiga evitar a transmissão acelerada da doença. Na minha opinião, eu não acho que exista essa diferença entre ser a favor da vida ou ser a favor da economia.
Eu acho que todos os profissionais, especialistas, tanto médicos quanto economistas, que defendem um ou outro isolamento, são a favor da vida e também são a favor da economia. O que, na minha opinião, acontece num país como o Brasil é que a gente, nesse primeiro momento, deve sim ficar no isolamento horizontal, já que é muito difícil e os desafios são maiores nesse primeiro momento, pelo menos, a implementação dessas medidas para que o isolamento vertical aconteça. Ou seja, como a gente vai hoje isolar todos esses idosos? Como a gente vai isolar as pessoas que têm alguma doença crônica? Principalmente, dado que o nosso pico de transmissão ainda não chegou, a gente não tem ainda a clareza ou a total informação de como o vírus vai se comportar aqui no Brasil. Portanto, o que eu defendo é que a gente, no primeiro momento, faça o isolamento horizontal, que o governo tome as medidas necessárias para que esse isolamento seja minimamente impactado, ou se consiga ser minimamente impactado seus efeitos na nossa economia, para que se prepare a sociedade, se prepare a nossa economia, o sistema de saúde, para que a gente, no segundo momento, consiga fazer o isolamento vertical e a nossa economia possa evitar um prejuízo maior para a nossa economia e para toda a sociedade. A gente vai seguir aqui acompanhando e trazendo as informações para você que nos acompanha aqui no Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo.